eu sou Rita Rocha e falo neste canal sobre sucesso pessoal e enriquecimento. Se você gostar desse áudio, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para os seus amigos, compartilhem. Hoje eu vou falar sobre o medo. O maior problema no mundo hoje é o medo. Já há muito tempo, desde o início de tudo que há, o medo vem rondando as pessoas. O medo, ele tem se tornado a cada dia um problema maior. E claro que é um grande problema, porque o medo afeta tudo, afeta o que pensamos, o que sentimos, e por consequência, ele afeta as nossas atitudes, as nossas ações e tudo à nossa volta. As nossas decisões, as nossas escolhas são influenciadas pelo medo. As nossas reações, as nossas respostas, enfim, o medo, ele afeta tudo. Basicamente, duas emoções comandam a nossa vida. São elas o amor e o medo. E a maioria das pessoas, sem que nem sequer elas percebam, são guiadas pelo medo na maior parte do tempo. É preciso tentar entender de onde vem o medo e se perguntar: por que eu estou com medo? Do que eu tenho medo? Como esse sentimento de medo está impactando a minha vida? Na tomada de decisões, nas minhas escolhas. Um dos primeiros medos do ser humano é o medo de ser abandonado. É por causa disso que a gente se coloca numa posição de codependência do outro. Como se o outro fosse responsável pela nossa felicidade. E daí vem o medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito tal qual como somos. Vem também os outros temores, outros medos, o medo da própria vida, o medo da morte. Temos medo da morte porque, na verdade, tememos a vida. E como podemos não ter medo da morte? Isso é possível. A partir do momento em que aceitamos o que a morte realmente é. Só que é preciso, primeiro, entender a vida, o real motivo por que estamos aqui. Quando entendemos o verdadeiro propósito da vida, tudo fica mais leve e começamos a nos desapegar de tudo. Porque já não é preciso mais nada. O medo, ele vem do sentimento de que não temos e não teremos aquilo que desejamos ter. Agora imagine uma pessoa que não precisa de nada, que se desapegou de tudo. Imagine o desapego até da própria vida. E que ela realmente não precisa de mais nada. Então essa pessoa, ela não terá medo de nada, porque se desapegou de tudo. O medo é um sentimento que nos paralisa e nos impede de tomar decisões, de fazer escolhas. Quando você começar a ter o sentimento de medo, não permita que ele tome conta de você. E se pergunte: o que eu estou pensando que preciso nesse momento? Será que eu realmente preciso disso? Ou estou apenas acreditando que preciso? O que poderia acontecer se eu não conseguir isso? Desafie o medo e insista na pergunta: o que de tão terrível poderia acontecer caso eu não consiga isso que eu desejo? O medo normalmente se manifesta de duas maneiras. No pensamento de que eu não vou conseguir aquilo que eu quero, ou no pensamento de que eu posso perder o que eu já tenho. Nos relacionamentos amorosos, familiares, de amizade,
Nós normalmente temos medo de perder o outro, de não ser amado. Temos medo de perder o dinheiro que temos, medo da doença, medo de perder a autoridade no âmbito profissional e social. E como curar esse medo de perder? Só tem um jeito. E é só entendendo quem eu realmente sou e que eu não preciso de nada externo. É só assim que se cura o medo. Toda vez que pensamos que a felicidade, a alegria, a serenidade depende de uma fonte externa, o medo vai surgir. Porque não dá para controlar a fonte externa, ou seja, não dá para controlar o outro. Mas quando eu olho para dentro e paro de esperar as coisas dos outros, o medo desaparece. Eu posso me controlar, mas não posso controlar o outro jamais. Nós precisamos parar de procurar fora de nós o que na verdade está dentro. Nós somos centelhas divinas e tudo já nos foi dado. Somos fonte inesgotável de bênçãos e provisões. Todos os meios para ter, ser e fazer tudo o que imaginamos já estão disponíveis. Quando entendemos que tudo está dentro de nós, não há razão para temer. Porque nós tornamos autossuficientes. Nós nos tornamos autossustentáveis. Então a vida passa a fluir livre do medo e com serenidade, felicidade, satisfação, paz, alegria. Porque agora eu sei que eu sou a fonte e não preciso mais buscar no outro. Seja o que for que você tem medo, saiba que não é real. Você está só fantasiando, inventando isso na sua mente. A maioria das coisas que tememos são meras suposições e na maior parte das vezes nem acontecem. São ilusões. Mude o jeito de tratar o sentimento de medo e passe a chamá-lo de aventuras, de desafios, porque é isso que a vida é, um processo de descobertas e vivências. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa reflexão. Se vocês gostaram desse áudio, dá um like aqui embaixo, compartilhem com seus amigos. Muito obrigada a todos vocês.